Bem, nós vamos dar continuidade à nossa série. Estamos falando sobre o que a Bíblia fala sobre saúde. Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre saúde? E aí, de bem com a vida. Eu acredito que o cristão deve estar de bem com a vida que Deus nos deu. Nós começamos falando sobre cuidado com o corpo físico e hoje nós vamos dar também a continuidade. A base para a nossa reflexão tem sido sobre o assunto de cuidado com o corpo, é a primeira carta à igreja que está em Corinto, capítulo 6, mas está no slide também que você vai poder acompanhar. Então, deixa eu ver se está aqui. Vai colocar lá, tá? Bem, nós estamos falando que nós acreditamos que é possível viver bem. Claro que se eu perguntasse para você o que você precisa para viver melhor, muitas pessoas poderiam responder: pastor, eu vou ser bem sincero, senhor, se tivesse um pouco mais de grana, eu acho que ajudaria. Se eu tivesse um pouco de grana, ajudaria. Mas nós estamos trabalhando que é possível viver melhor, mesmo sem um extra. Com aquilo que você já tem, já é possível viver um pouco melhor. Nós cremos nisso. Então, a base para o texto vai ser essa, 1 Coríntios capítulo 6. Vamos até ler aqui. Nós vamos continuar falando sobre o corpo. Eu coloquei aqui, correr. Somos maratonistas e não velocistas. Você vai perceber por que essa alegoria com o esporte. Então, cuide do corpo ainda é a continuidade. Vamos ler juntos? Vamos lá, 1, 2, 3. Mas o corpo não é para a imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vocês, pois fostes comprados por Deus. Amém. Então nós temos refletido sobre isso, que a Bíblia fala que Deus, Gênesis, por exemplo, quando Deus foi criar o ser humano, criou com o corpo. Então não havia o pecado até o momento e tinha corpo. Então Deus os criou como um ser, alguns acreditam na tricotomia e outros acreditam na corpo e alma, corpo e espírito, que é o mais comum no Antigo Testamento. E aí é uma discussão se é corpo, alma e espírito, qual a diferença de alma e espírito, mas teologicamente para a gente não importa tanto, importa que Deus nos fez um corpo e alma, e em alguns momentos a alma também significa corpo e espírito, né? Então Deus nos criou com o corpo, e nós cremos o seguinte, que nós podemos, como nós lemos, o corpo é o templo do Espírito. Então, o que nós estamos dizendo? O que o apóstolo Paulo está trabalhando na igreja em Corinto? Está trabalhando que o corpo também pode glorificar a Deus, pode agradar a Deus. O apóstolo Paulo está falando com cristãos, com homens e mulheres que já entregaram a sua vida a Cristo. Então, pessoas que tiveram uma experiência com Deus, arrependeram-se dos seus pecados e falou assim: eu me arrependo, eu entrego a minha vida a Cristo Jesus, recebo o perdão dos meus pecados, recebo uma nova vida e agora sou um novo homem, uma nova mulher e recebo o Espírito Santo. Recebe aonde? No corpo, a nossa vida nós recebemos. Então, uma pessoa, o apóstolo Paulo está falando de uma pessoa que tem uma experiência com Deus, glorifica a Deus com todo o seu ser, inclusive com o corpo. O corpo também é para glorificar a Deus. Então, como filhos de Deus, nós somos aqueles que cuidam de tudo que Deus nos dá, inclusive do corpo, o corpo físico. Então, vamos enfatizar, o corpo ele é templo do Espírito. Você pode dizer, o corpo é templo do Espírito. Quando fala que é templo do Espírito, não é que você tem uma cara de templo, ou que você anda com um crucifixo, crucifixo, não saiu a dicção. Nada contra, o
o crucifixo e o peixe são sinais do cristianismo. Mas quando fala que nós somos templo, ele está dizendo o seguinte, que houve um tempo em que Deus falou com Moisés para construir o tabernáculo no deserto. O tabernáculo era uma tenda para adoração a Deus. Depois, Davi resolveu construir um santuário, que seguia um pouco o padrão do tabernáculo. Quem construiu foi Salomão, construiu o primeiro templo. Tá certo? Esse templo foi destruído, foi reconstruído e depois destruído de novo, por volta de 64, 66 depois de Cristo. Só que cristãos não acreditam que Deus fica num templo físico. Na verdade, quando Salomão construiu, ele falou assim, mas como é que eu vou construir algo para Deus? Será que Deus fica no templo físico? E aí ele falou, Deus não fica, não é? Deus não permanece num lugar, simplesmente uma construção humana, templo feito por mãos humanas, mas claro que Deus manifestava a sua glória, a sua presença no tabernáculo, como também no templo de Salomão e na reconstrução. Não é que Deus não estava ali, mas não se limita à presença de Deus ali. Na visão cristã, nós não temos mais templo de adoração. Esse lugar aqui não é um templo de adoração. Esse lugar físico pode ser um espaço para adoração que nós, claro, comumente chamamos de igreja, chamamos de templo. Mas esse lugar, pela Bíblia, não é templo. Templo, segundo a Bíblia, somos nós. Templo do Espírito. Os cristãos acreditam que agora Deus se manifesta, Deus faz presente naquele que entregou a sua vida, que tem um relacionamento com Deus, que tem uma intimidade com Deus. Fazendo essa alegoria, você imagina como que era o cuidado no templo. Tinha todo um cuidado com o templo. Quem cuidava do templo, quem limpava do templo, quem oferecia o serviço para o templo. Agora imagina isso para você e para mim. Como que é o meu cuidado com a minha vida, com o meu corpo. Se Deus era tão rigoroso no templo de Salomão, por que não vai ser rigoroso comigo no sentido de glorificar a Deus com o corpo? Então, nós cristãos fugimos de tudo que prejudica a nossa vida e o nosso corpo. Nós fugimos da imoralidade sexual, que é o caso da igreja em Corinto. O caso da igreja em Corinto não é as enfermidades da época física. O caso de 1 Corinto não é um problema que as pessoas não estão cuidando da saúde, embora possivelmente tinha sim. O caso da igreja em Corinto são pessoas que dizem-se espirituais, dizem cheios do Espírito Santo, mas vivem uma imoralidade sexual porque acreditam que não tem problema. Eles podem ir no encontro de adoração e ao mesmo tempo sair daquele encontro de adoração e ir para as prostitutas rituais que tinha na época. O apóstolo Paulo fala que não, que você tem que adorar a Deus com tudo que você tem, que você não pode fazer essa mistura toda. Achar que a sexualidade não é algo espiritual. Então, nós fugimos da imoralidade sexual, porque é um pecado contra Deus e contra o nosso próprio corpo. Amém? Amém. A Bíblia não é contra o sexo. Inclusive, se nós estamos falando de saúde, o sexo faz muito bem para a saúde, para os casais. Ah, e os solteiros faz bem? Talvez fisicamente sim. Fisicamente tem o mesmo efeito. Espiritualmente, como nós vamos falar lá na frente, faz muito mal. Então, Corinto está trabalhando sobre moralidade. Então, se você quer servir a Deus, não se misture com a prostituição. E prostituição, segundo a Bíblia, é tudo que Deus fala para você. Por exemplo, a sexualidade é dentro de um contexto de casamento. Fora do casamento, ele é pecado. A Bíblia fala sobre isso muito claro. Mas não é o nosso foco. Mas já fica a dica aí para você acompanhar. Quero ter uma vida espiritual. Pastor, quero um avivamento na minha vida. Você não vai ter avivamento jamais se continuar vivendo na imoralidade. Não vai ter. Deus ainda pode derramar um poder se sentir alguma coisa para convencer você que você está no pecado. Por amor a você e por amor a mim. Como Deus já fez isso comigo. Deus manifesta o seu poder e fala assim, amigo, você está na imoralidade, larga disso que isso aí vai te prejudicar. Até uma hora que Deus vai falando em você, os ouvidos vão tampando e você não ouve mais a voz de Deus. E você começa a praticar a moralidade como se fosse algo normal. A mesma coisa, então, com os vícios. Tudo aquilo que nos escraviza, prejudica.
Por isso os cristãos fogem do tabagismo, do alcoolismo e outros vícios, porque prejudicam o nosso corpo. Somos templo do Espírito, assim? Santuário do Espírito. E aí eu gostaria de dar aquela dica para você, que é: não reduza o seu tempo de vida na Terra. Nós não acreditamos, como cristãos, em fatalismo, em determinismo. Nós não cremos nisso. Nós, como cristãos, não cremos que, porque Deus conhece todas as coisas, e aí a gente fala assim: não, eu tenho a minha senha, não sei o dia que vai chegar a minha senha, mas eu vou partir. Então eu preciso cuidar da minha saúde. Nós trabalhamos já no ano passado que você pode sim reduzir o seu tempo de vida aqui. E eu vou dar um exemplo muito claro, muito objetivo. Por exemplo, eu perdi meu pai com 57 anos de vida. O Arthur nasceu em 2013, em janeiro de 2013, e eu perdi meu pai no dia 28 de junho de 2013. Meu pai ainda pegou o Arthur uma vez no colo, uma única vez no colo, mas o Arthur jamais vai se lembrar dele. Meu pai, é bem possível que não deveria morrer aos 57 anos. Certo? Eu não acredito que Deus lá no céu, quando foi criar o meu pai, no ventre da sua mãe, escreveu assim: vai morrer, 57 anos, porque ele não vai cuidar da saúde, e vai ser por causa do alcoolismo. Não acredito nisso. Acredito que Deus tinha o melhor para a vida do meu pai, como tinha para mim, como tem para você. Mas você pode pegar aquilo que Deus tem para você, e ao invés de ser mordomo, eu ser uma pessoa indiferente àquilo que Deus tem para mim. Foi o que um pouco meu pai fez na caminhada dele. Meu pai tinha problema com álcool. Na verdade, a família, meu avô teve problema com álcool, na velhice abandonou o álcool. Meu tio, com menos de 40 anos, morreu por causa de álcool. O alcoolismo destrói fígado e outras coisas. Uma das doenças que mais mata no Brasil é a cirrose. E depois, então, pegou o meu pai. Eu e meu irmão, quando eu tinha na Copa do Mundo de 94, por isso que é muito marcante, eu fiz um voto. Antes de ser, não tinha religião nenhuma, eu fiz um voto para mim mesmo. Não foi para Deus. Eu falei assim: eu não vou dar continuidade a essa geração que o álcool vai levar. Então, eu não quero essa desgraça para a minha vida, não vou beber. Eu não tinha religião nenhuma. Ia para as baladas sem beber. Ia para os pagodes da madrugada sem beber. E psicologicamente fez um efeito. Que se eu sinto álcool, até em qualquer comida que você colocar, eu vou sentir o álcool ali. Se você vai flambar o vinho branco para fazer um risoto, eu sei que tem álcool ali. Porque talvez psicologicamente eu coloquei tanto esse combate ao alcoolismo que eu consigo identificar. Com isso eu não estou pregando aqui nenhum modelo não, só estou dizendo para você que não precisava ser assim. Por exemplo, eu tenho saudade do meu pai. Eu queria pelo menos mais uns 20 anos. Queria que ele visse o Arthur com 18 anos, não conheceu a Lorena. Eu queria, tenho saudade do meu pai. Mas Deus sabe o controle de todas as coisas, não sei os motivos, aí é meu pai com Deus, Deus com meu pai, mas meu pai reduziu o seu tempo de vida. Estava conversando com a minha esposa, ela também acredita que o seu pai também muito cedo foi levado, mas também porque ele não dava atenção. Quando o corpo dava sinais que ele estava mal, ele não procurava um médico. Então, você não precisa reduzir o seu tempo aqui. Mas aí você pode falar assim: pastor, mas parece que é um pouco incoerente, porque nós somos cristãos, pastor, nós acreditamos na pós-vida, nós acreditamos na eternidade. Então, quando nós morremos, nós estamos em Cristo Jesus, então está no lucro. Mas lembra o apóstolo Paulo, que ele fala assim: olha, em Cristo, se eu morrer, é bom. Mas ele fala assim: mas pensando bem, eu acho que eu vou ficar mais um tempinho aqui, porque a gente já tem que pregar ainda a palavra. Ele estava em dúvida se ele queria partir ou ele queria continuar. O que significa
é que a visão bíblica é o seguinte, no meu entendimento de Gênesis, o mandato cultural. Por que eu devo cuidar do meu corpo? Primeiro, quem é que me deu isso aqui? Foi Deus. Quem arquitetou isso? Foi Deus. Os cristãos acreditam, não é que o reino virá. É assim? A gente acredita nisso? Nós estamos numa expectativa de viver uma vida devassa aqui, esperando que um dia Jesus vai voltar e o reino dele virá. É assim? Não me parece que a Bíblia ensina sobre isso. A Bíblia fala, Jesus fala assim, o reino de Deus já está próximo. Depois ele fala, o reino de Deus está entre vós. Os cristãos acreditam que o reino de Deus já chegou. Tem ainda não. O reino de Deus já está entre nós. É possível que o ser humano tenha uma experiência com Deus de redenção, de salvação, e ele passe a ter uma vida diferente, um relacionamento com Deus. Claro, ele vai ser totalmente transformado na glória. O reino de Deus vai se completar na vinda de Cristo. Mas o reino já chegou. Então é possível já ter uma nova visão. E o cristão, então, por ter uma nova visão, ele fala assim, como é que eu vou viver a eternidade? Eu quero viver já aqui, sendo obediente a Deus e cuidando daquilo que Ele me deu. Quero ser mordomo, então eu vou ser mordomo. Então é uma forma de gratidão a Deus, você viver bem e cuidar da sua saúde, da sua saúde. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Romanos diz isso, para você prestar o seu culto com o seu corpo. Olha só, as doenças que mais matam no Brasil. Pastor, mas eu vim aqui para um culto falar de doença. O derrame do AVC é o primeiro, que é o sangue oxigenado que não chega aqui, nesse órgão, ou nessa região do cérebro, que tem 30% mais ou menos da energia que gasta no seu corpo. É o que mais mata no Brasil, nas enfermidades. O que mais mata, em primeiro lugar, é o AVC. O segundo lugar só muda a região. Em vez do sangue oxigenar para o cérebro, que deixa e aí dá o AVC, ou então ele deixa para o coração. E aí o segundo é o infarto. É a segunda enfermidade que mais mata no Brasil no momento. E poderia falar um monte de outras, como eu falei da cirrose, da pneumonia. Claro que existe a questão da genética, a questão da herança que você recebe dos seus pais, e eu também recebo. Mas o ponto é que quando você analisa quais são as causas do derrame e do infarto, qual é aquilo, o que você tem controle e o que você não tem. Por exemplo, eu não tenho controle do que eu recebi dos meus pais e dos meus antepassados. A genética eu não mudo. Isso eu não tenho controle, mas o que eu tenho controle que eu posso impedir isso? Está na minha mão, está na sua mão, tá? O que eu posso fazer? Todos estão relacionados à alimentação, exercício físico, saúde. Todos esses. Quando você analisa, quais são as principais causas do AVC e do infarto, tem a ver com o cuidado com o corpo, com a alimentação, com o exercício físico. Então, se eu tenho controle, por que não cuidar disso? Então pense o seguinte, aquilo que foge do meu controle não é problema meu. Eu não tenho como intervir nisso. Mas aquilo que está no meu controle, por que não fazer? Por que não cuidar? E aí tem um equilíbrio. O equilíbrio para cuidar da vida. Pastor Bé, eu queria o abacate, mas o abacate não pode, porque o abacate, para quem quer emagrecer, é uma gordura boa. Mas eu gosto do abacate, é uma gordura boa, um alimento bom. Mas para quem quer emagrecer não é muito legal. O tomate, o tênis e o travesseiro. Esse é o equilíbrio para a saúde do corpo. É só simbologia. Aqui é a alimentação, o exercício físico e uma boa noite de sono. Olha só o texto bíblico. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, Romanos está dizendo para a gente não permanecer sem um cuidado com o corpo, não ter a sua mente,
seu corpo, a sua vida, de qualquer forma, o corpo também glorifica a Deus. Nós falamos sobre alimentação semana passada, eu fiquei um pouco triste, eu tenho ficado triste com essa série, confesso para você, tenho ficado um pouco triste, porque descobri que a picanha é uma carne gordurosa, fiquei muito triste, mas fiquei feliz porque o filé mignon ele é uma carne magra, então achei legal. Então não dá para ter picanha sempre, mas quando der a filé mignon ajuda. Olha só, nós falamos, Efésios, olha o texto. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida. E assim também Cristo em relação à igreja. Aquele texto que eu falei, que Jesus fala assim, Paulo fala assim, maridos, ame a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Aí entra assim, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta e dele cuida. Então a alimentação é importante que você faça uma boa alimentação. Só que não é uma palestra de alimentação, você precisa fazer um check-up e procurar ajuda se você achar que está pegando na comida, tá bom? Eu não sou nutricionista e nosso foco aqui não é esse. O foco bíblico é, a Bíblia apresenta que o cristão serve a Deus com tudo que ele tem, o que ele é. Você já parou para pensar? Como é que você vai servir a Deus sem saúde? Você fala assim, Deus, nós temos um avivamento, Senhor Deus, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Como é que ele vai usar sem saúde? Imagina, gente, como ele vai dizer, Deus pode me usar? Mas, rapaz, você fica mais gripado que outra coisa. Você está na fase do condor aqui, condor ali. Então, ou seja, eu preciso cuidar da minha saúde para que Deus possa me usar também. Claro que talvez você já está com os quilômetros rodados, é natural ter a dor, é natural. Ninguém está falando isso, mas estou dizendo, você que o corpo tem dado sinais, precisa olhar para esses sinais, fazer um check-up, dar uma olhada, não descuide disso. Então, sirva a Deus com a sua vida, com a sua saúde também. E não é só isso, eu falei do ministério, mas você imaginou, você que é mais novo, quer ter filhos, né? Ou já tem os filhos. Como é que você vai cuidar da família sem saúde? Como é que você vai pensar, como vai cuidar dos netos sem saúde? Como é que cuida disso? Entende? Então, é importante, você precisa do corpo. Agora, exercício físico. Que interessante, né? Quem aqui já ficou animado? Falou assim, não, agora eu vou começar o ano, eu me matriculei na academia, já fiz aquele plano semestral, agora vai. Alguém aqui já comprou esteira? Levanta a mão, quem já comprou esteira? Muitos outros. Quem comprou esteira aqui já? E quanto tempo você usou? Uma semana. O que serviu lá de depósito, né? Colocou coisa em cima, você revendeu, né? Alguns comprou e ainda está usando, eventualmente, assim. O Arthur vai na casa de uma tia da Rose, que a esteira, pelo que eu imagino, serve só para as crianças brincar. Liga a esteira, a criança senta, e aí ela cai assim. Aí o Arthur corre e fala, eu quero de novo. Aí ele senta. Mais rápido! Aí senta. Acho que era melhor ir no parquinho, né? O shopping, sei lá. E você ficamos assim empolgados. Aí compra aquele trambolho assim, né? Às vezes um menor, maior. E não vai. Talvez porque precisa ter uma consciência. E também a questão aqui tem que ser igual ao apóstolo Paulo. Por isso que eu falei que a questão que a vida cristã, vou falar no final para a gente encerrar, mas que é maratonista e não velocista. Qual a diferença? Nada contra os atletas, tá? Todos eles cuidam normalmente do corpo. Mas a vida cristã não tem a ver, e aí o cuidado com o exercício, não tem a ver com a velocidade. Porque tem gente que se empolga, não, agora Deus falou comigo, agora é só diet, só coisa. Começa numa velocidade, não dura nada. Então tem que começar, não se empolga muito, entendeu? Começa de pouquinho, falar o que dá para fazer.
Vou dar umas voltas aqui na sala, já está, amém, começa dando umas voltas na sala. Vou levar o cachorro para o quarteirão, começa, vai dar uma voltinha para o cachorro. É de pouquinho, então é melhor devagar e sempre do que rápido e abandonar o negócio. Abandonar um pouquinho. Então o corpo... Aí, lembra que eu falei que o apóstolo Paulo, ele é mal interpretado? Porque esse Efésios 5, quando nós falamos que o apóstolo Paulo fala assim, que o homem deve amar a mulher como ama o seu corpo, então ele alimenta o corpo e ele cuida do corpo, é o mesmo apóstolo Paulo que fala assim para Timóteo: Timóteo, pratica a piedade, porque o exercício físico para pouco aproveita. E a gente fala assim, está vendo, pastor? Tem até um versículo bíblico para ficar só aqui, ó, só no exercício de braço. Você sabe que o órgão mais exercitado hoje em dia é a mão, né? A mão e a cabeça, eu acho. E a gente fica somente o indicador. Eu acho que o indicador deve ter várias verbas. Para alguns é o braço, que a gente faz assim, né? Mas aí eu expliquei no domingo passado, quando o apóstolo Paulo fala assim, ó, o exercício físico para pouco aproveita, primeiro, ele está falando sobre prioridades. É óbvio que uma vida de musculação e tudo mais, sem piedade, sem espiritualidade, vai ficar lindão aqui, vai viver até os 110 anos, mas o que você vai fazer na eternidade eu não sei. Aí é um problema de ser resolvido aí com como é que você vai superar isso. Então o apóstolo Paulo fala, sim, a piedade vem em primeiro lugar. A vida espiritual vem, piedade está ali relacionada. Mas se eu tivesse que escolher, piedade. Mas o apóstolo Paulo está falando de uma seita, eu expliquei isso no ano passado, de uma seita, você pode ler Efésios 5 inteiro lá. Desculpa, 1 Timóteo 4, né? Que eu expliquei passado, isso mesmo. Lê lá, 1 Timóteo 4. Ele está explicando assim, Timóteo, cuidado com as falsas doutrinas, porque estão pregando aí uma seita que tem que ficar com a abstinência de sexualidade e de alimentação. E esse sacrifício do corpo para pouco aproveita. Essa é a explicação do texto. Senão o apóstolo Paulo ia falar assim. O apóstolo Paulo, por exemplo, fala assim para Timóteo, já na segunda carta: Timóteo, lembra do atleta. O atleta corre segundo as regras e ele corre buscando um prêmio. Claro, corruptível. O nosso prêmio ele é incorruptível. Então corra para que você alcance. O apóstolo Paulo não é contra o exercício. Aí o exercício físico é uma questão que você também precisa procurar ajuda e ver qual que você gosta. Não dá para se empolgar e falar que todo mundo vai fazer academia e vai correr. Não é assim. Você tem que ver algo que te ajude aí. Tá bom? Agora, uma coisa, agora os irmãos até mais antigos já decoraram alguns salmos, sabem disso. Vamos ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Não, mas agora vamos ler o outro, ó. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e teu sono será suave. Pois é, está no Salmo o sono. Claro que no Provérbios fala que o preguiçoso dorme demais. Está lá em Provérbios. Dormir demais, o Provérbios fala assim, ó, para de dormir, cochilar, depois cochilar e dormir de novo. Cochilar demais atrapalha a saúde. O Provérbios está falando que não é legal, está falando de Provérbios. Mas estamos falando de saúde agora, do sono. Alimentação razoável, tem que ter um condicionamento físico, exercício físico, e o sono. Eu pergunto para você, o Salmo está dizendo, o Provérbio está dizendo, que a pessoa que confia em Deus tem, ou pelo menos está tendo uma relação com Deus, uma espiritualidade mais completa, que envolve todo o nosso ser, tem facilidade para dormir. E eu pergunto para você tem facilidade para dormir? Não é uma crítica. Tem pessoas que, devido aos remédios, devido a algumas situações, têm dificuldade. Ninguém está dizendo que um é melhor que o outro. Eu estou dizendo que aí também pode estar um sinal. A começo desse ano, a Regina, a Cris, esteve acompanhando comigo algumas situações. E a gente perguntou algumas coisas, principalmente sobre isso. Você está precisando de um renovo na sua vida, uma libertação na sua vida.
Fala assim para mim, como é que você dorme? Eu falo assim, que é isso, pastor? O senhor não é pastor? Eu falei, claro, eu quero saber como é que você dorme. Você está dormindo? Você dorme. Porque, assim, tem coisa que é espiritual, mas coisa física é uma mistura que é difícil de discernir. Deve ser as duas coisas misturadas ali, que você não consegue separar. Nós queremos separar, mas não dá para separar. Está junto. Por que eu fiquei pensando assim? Por que está junto, pastor? O espiritual e o físico? Porque, bem, se a Bíblia apresenta que a morte é a nossa última inimiga, mas que nós, os cristãos, temos inimigos, e que o nosso inimigo é o diabo, que ele veio para matar, roubar e destruir, e se a vida terrena, que é a única oportunidade que eu e você temos de se arrepender dos nossos pecados e encontrar com Cristo, o que o diabo quer em relação a mim? Me destruir. Espiritualmente? Não, no corpo também. Então, tudo que me induz a me autodestruir também pode ter, sim, uma influência maligna. Por que não? Ninguém está falando que está possesso, estou falando que se tem alguém interessado que você morra antes da hora e destrua a sua própria vida, inclusive o corpo, se essa pessoa é interessada, é o diabo. E aí eu perguntei para a pessoa, como você dorme? Ah, então, eu vou dormir assim, mais ou menos assim, às 10, aí eu acordo às 1. Aí da 1, eu fico acordado até às 4. Aí das 4 da manhã, eu durmo um pouquinho, depois eu acordo. Gente, mas o que é isso? E olha um fato engraçado. Aí o Jô Soares, que era aquele do programa, gostava de falar assim, não, eu acho que cada um tem um jeito. Tem gente que é noturno, tem gente que é diurno. Biologicamente não existe isso. Desculpa, biologicamente não existe isso. Pode pesquisar, biologicamente não existe quem é noturno. Sabe por que não existe? Porque o nosso corpo, ele produz melatonina, que é um hormônio para dormir. Para que isso? Porque o nosso corpo, se você parar para pensar, tira a energia elétrica, tira as lâmpadas, tira os eletrônicos, tira a televisão, tira os celulares. O que acontece? O sol nasceu, você acorda. O sol se põe, você prepara para dormir. Então o nosso corpo, o Criador fez isso alinhado com tudo. Nós é que pegamos e bagunçamos tudo. E aí o seu corpo não produz melatonina. E você então não consegue dormir. Não está às vezes alinhado com o sol. E é engraçado, porque, por exemplo, até os 21 anos, a gente tinha aquelas televisão de tubo no meu quarto, lá na casa do meu irmão, na casa dos meus pais, e meu irmão tinha. Quando eu fui para a faculdade, a gente não levou televisão, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque eu aprendi a dormir sem televisão, que é fantástico, que é maravilhoso. Então, aqui você pode depois pesquisar, se você não dorme bem, você vai prejudicar também o seu corpo. Então, a luz fica acesa na sua casa, a televisão, o celular, até às 11, aí você fala assim, agora eu vou dormir. O seu corpo está ligadão. Você fala, não, mas o sol está aí, que sol? É a TV, LED 4K. Mas o seu corpo não sabe disso. O seu corpo pensa que está o sol ali. E você então vai dormir meio que ligadão. Aí você gasta o normal, se você já fez o exame de sono, o normal é dormir em torno de 10 a 15 minutos. Você já é dormir. O normal é isso. Fora disso, já começou a ter algum problema para dormir. Aí existem várias dicas, não toma isso, não come aquilo, mas não adianta, eu não tomo café mais. Depois das 4 eu não tomo mais café. Mas, pô, a rede social até meia-noite e meia, vai dormir nunca. O nosso sono, ele tem o efeito para reduzir a energia. O sono ajuda a manutenção do corpo físico e a guardar e a dar uma reciclada nas memórias. É o efeito do sono. Então, quando nós chegamos no sono, o N4, que são 4 ciclos, o REM, onde você sonha, você já teve a sensação de estar dormindo e a cabeça parece estar funcionando e do pescoço para baixo não está funcionando? Você dá uma crise e fala assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui no sono?
Mas é isso. Você chegou no nível de sonhar tão profundamente, é o último ciclo, o mais profundo, onde dá uma limpada nas memórias, e tem gente que precisa dar uma limpada na memória, né? Que fica acumulando coisa ruim, uns lixos ruins aí. Precisa dormir um REM assim, uma semana. Vou orar para vocês, ó, REM uma semana inteira para você, amém? Pensou? Você dá um REM, dá cheio da lixo, sai lixo, e guarda de um lado. Pensa, meu Deus. Tá faltando REM aí para mim e para você. Para tirar o lixo da memória de lixo e trazer memória boa, aprendizado. Então, olha como que o Criador é maravilhoso. Diz que quando a gente chega no REM, os olhos ficam. O cérebro é como se estivesse acordado. E daqui para baixo, paralisa mesmo. Ele fica, a coordenação motora fica o mínimo. Por quê? Você imagina, você já está ali. O cérebro acordou. Não acordou, ele estava acordado, mas ele dá uma animada. Aí você está sonhando. Daqui a pouco você vai que você está sonhando muito bravo. O que você vai fazer? Vai se machucar. Às vezes tem gente que acontece isso, né? Dá um cutucão quando dorme. Mas então ele desliga a parte de baixo, assim, ó. Você tentar mexer, não acontece. De tão realista que é. Mas você precisa ter o ciclo para renovar as suas coisas. Claro, ninguém está falando aqui de uma ditadura do sono, mas você precisa ter horário para dormir, horário para acordar. Agora, para pensar assim, ó. Não é indireta nenhuma, não. Não é indireta nenhuma, não. Pense o seguinte, no sábado, certo? A gente presta culto a Deus uma vez na semana, no sentido coletivo, tá? A adoração a Deus é de segunda a segunda, nós adoramos a Deus de segunda a segunda, certo? Amém? Quando você está em casa, você louva a Deus, amém? Coloca a musiquinha lá e louva a Deus no carro, você ora em casa, amém? Lê Bíblia em casa, então você adora a Deus. Quando você cuida da sua família, você adora a Deus. Coletivamente, a gente tem um encontro de quarta-feira aqui de oração, mas de adoração especificamente é de domingo. No sábado, você fica batendo papo até 1, 2 da manhã ou mais. Ou nos jogos, ou na rede, ou sei lá o que, ou eu e você. Gostamos de bate-papo, convidamos alguém para comer pizza lá em casa. Você acorda de manhã para fazer uma compra, ou então acorda um pouquinho mais tarde, até umas 9, começa a fazer o café da manhã, começa a preparar o almoço. Se domingo vai ser aquele macarronada, vai ser a feijoada, normalmente sábado, feijoada do sábado. Mas você começa a se movimentar, certo? À tarde você inventa fazer uma visita num amigo, ou recebe uma visita e tal, você vem para o culto. Você foi dormir 1, 2 horas da manhã, acordou de manhã. Aonde vai dar sono? Aonde vai dar sono? Aqui. De sábado, a gente fez uma experiência aqui no café. Eu peguei todo mundo que estava aí e coloquei aqui em cima, para vocês perceberem que quem prega aqui vê tudo o que está acontecendo aí. E quem está no louvor aqui vê tudo o que está acontecendo aí. Nós somos fiscais, mas é muito interessante como dá sono no culto. Não tem problema, sono é normal, tenha sono, viu? Mas eu fiquei pensando assim comigo, se aquele momento em que estou adorando a Deus, será que eu não deveria me preparar também para aquele momento? Que eu falo assim, coletivamente, eu vou me unir com meus irmãos para adorar a Deus. Será que eu não deveria dar uma sonequinha à tarde, para chegar no culto mais animado? Será que eu não deveria no sábado dormir um pouco no horário, acordar de manhã, tomar aquele café? Será que não? É algo para se pensar. Claro, não é só isso, não é só o culto de domingo, mas para pensar no seu trabalho. Eu lembro que nos períodos de balada, a gente ia balada começava na quinta-feira. Gente, no sábado você estava detonado, você estava estragado. Então você precisa também pensar no cuidado do sono. Eu até esqueci do menininho aí, dormiu. Vamos ler o último texto e a gente fecha. Para você acordar, quer dizer, se já não está roncando. Assim seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a fé cristã tem a ver, não com quem é mais rápido por um curto percurso, não é um velocista. A fé cristã não adianta ficar empolgado.
agora eu conheço Jesus, agora eu gostei dessa igreja, agora eu estou envolvido com o ministério, e fica animado, e fica empolgado, mas sua empolgação dura 3 meses. Isso não é a ver com a fé cristã. A fé cristã é menos empolgado, mas mais persistente. Você fala assim, conta comigo, mas não conta muito, mas pode contar um pouco mais. E assim você vai continuamente. O cuidado com a saúde também é a mesma coisa. Não adianta você fazer voto que vai emagrecer, voto que vai fazer uma alimentação saudável, voto que vai tirar a coca. Pastor, eu estou fazendo jejum de coca. Eu não vi isso na Bíblia, mas você pode fazer. Não sei se tem efeito espiritual. Não foi comprovado teologicamente. Tá bom? Faça o jejum de coca, porque ela prejudica o seu organismo. Isso não significa que você não vai tomar, se você gostar de uma coca ou de um guaraná, num churrasco, eventualmente. Não seja uma pessoa bitolada, tá certo? Você faz dieta a semana toda, o cara te convidou para o aniversário, não como assado, não como frito, não como nada. Então, já falava que não ia para o aniversário, né? Era melhor, falava, não posso ir, por quê? Porque meu médico não permite em festas. Pronto, já ficou melhor. Então não é o extremo. Então não comece animado assim demais. Pense só na consciência, é algo que você vai tomar uma decisão na vida e fala assim, como é que eu estou cuidando do presente que Deus me deu, que é a vida? Respire, fala assim, eu gosto disso, gosto de viver, porque na eternidade você vai viver, e na eternidade tem trabalho. Pensa que a gente vai ficar balançando numa rede. Então você vai precisar ter um corpo, um novo corpo, nós não sabemos. O corpo é templo do Espírito Santo. Ter uma experiência com Deus é também ter saúde. Nós vamos falar da mental, da emocional, eu estou falando do físico hoje. Então, tem que ter vigor, alimente bem. Talvez você já passou por necessidade. Fala, pastor, às vezes eu queria comer uma coisa que não podia, mas pensa nisso, eu estava pensando nisso esse dia. Que eu sei o que é comer arroz de segundo, mas agora eu não estou nessa situação. E quantas pessoas passando fome, e eu tenho a oportunidade de comer fruta, legumes e outras coisas, mas eu não como. É um desleixo. Deus criou e fez para nós. Assim, eu tenho, uma coisa é não ter. Uma coisa é não ter, e você fala assim, pastor, o que eu tenho é isso. Ok, mas uma coisa é ter condições de comer bem e dar justificativa que não vai comer bem. Então, comece devagar, não fique animado não, comece devagar, mas tenha consciência que a vida que Deus tem é plena, é possível viver melhor. Então faça como que diz, faça as pazes com a vida, esteja de bem com a vida, se alimente saudável, procura um exercício que você possa fazer, alonga alguma coisa aí, pelo amor de Deus, e pare para olhar para o seu sono, durma bem, e o sono tem preconceitos. A pessoa fala assim, 4 horinhas eu estou bem, parece o trabalhador, parece a trabalhadora. Ok, claro que com a idade, diz que com a idade a gente vai perdendo menos tempo de sono, é natural, mas normalmente não acontece isso com a pessoa que tem mais idade, acontece mais com meia idade ou mais jovem. Não, eu só preciso de 4 horas, eu estou bem. Então, mas tem uma coisa estranha, porque o sol fica exposto, mas ele volta e é a noite toda que Deus fez para você dormir. Então, pode ser que Deus errou, pode ser então. Pode ser que você esteja certo, e que Deus é que errou na programação nossa aí. Então, você precisa descansar, não confunda com a preguiça, mas durma bem, para para pensar. Então, maratonista, é um percurso longo a fé cristã, nós somos provados na fé, nós somos tentados, nós vamos crescendo, é devagar e sempre, não é empolgar, glória de uma vida saudável, pastor, dura 3 meses e não tem mais vida saudável, não é assim, tá bom? Não é assim que funciona. Eu e você precisamos continuar e perseverar. Amém?